Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor para todos, que Deus tenha misericórdia de nós e que a sua graça nos alcance, para que possamos resistir esses dias difíceis, esses dias que nós temos visto por esse mundo complicado, aonde precisamos que a misericórdia do Senhor venha se renovar a cada manhã em nossas vidas. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem procurado por meio de nós levar ao conhecimento das pessoas. Claro que nós aqui nesse canal, nós temos um grupo pequeno de pessoas, nós não temos aí uma grande quantidade de pessoas, mas eu dou muito valor, porque quando eu comecei esse canal aqui de início, era 2 pessoas, 3 pessoas, eu fiquei um bom tempo sem alcançar 10 pessoas, e hoje eu já tenho aí, pelo menos inscrita, 50 e poucas pessoas, visualizações, quando eu chego a 20 é muito, mas glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus está abençoando o nosso trabalho de maneira que essa mensagem tem despertado pessoas para que elas possam conhecer Jesus, ter o conhecimento de Jesus na essência que Ele é. Na essência que Jesus é. Elas têm o conhecimento de Deus na essência que Deus é. E não dentro daquilo que os homens desenham Jesus, desenham Deus. E eu gostaria nesta manhã que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué capítulo 1. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Josué capítulo 1. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, que neste momento o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que o Senhor deixou aqui para poder guiar os teus servos a toda a verdade. O Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus. Então que Ele possa nos apresentar o Senhor, meu Pai, naquilo, meu Deus, que a Tua palavra diz. Ó Deus, sendo um Deus bom, um Deus justo, um Senhor, meu Deus, que tem misericórdia daqueles que o buscam. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, daqueles que vai nos assistir ou nos ouvir, ó Deus, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, porque nesse trabalho, meu Deus, é preciso que Jesus cresça e nós venhamos diminuir, que Jesus seja glorificado, que Jesus seja, ó Deus, o autor e consumador da fé, ó Deus, seja o centro da atenção desse trabalho, ó Deus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, aqui no livro de Josué, capítulo 1, diz assim: Deus fala a Josué e animam. Aí diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o opoente do sol, e será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, quando eu leio essa mensagem aqui de Josué, né, que foi o sucessor de Moisés, né, você deve conhecer a história de Moisés. Se você não conhece, leia, pega a Bíblia no livro de Gênesis em diante e leia a história. Leia a história, leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos relata a história do início dessa humanidade. Pelo menos, quando eu era lá criança, adolescência, alguém me disse que o ser humano, ele veio do orangotango. E eu, como não tinha muito, era criança, não tinha muito conhecimento da Bíblia, eu ficava imaginando. Eu me lembro que até na época tinha um gorila, parece, aqui no zoológico da Quinta da Boa Vista, quem é antigo aí sabe, com o nome de Tião. E eu era criança, adolescente, eu ficava, né? Porque adolescente, criança, às vezes, eles viajam, eles fazem aquelas suas viagens, né, imaginária, né? E eu ficava pensando comigo, poxa, eu vim do Tião, eu vim do orangotango. E depois, mais tarde, quando eu tomei conhecimento da Bíblia, eu li na Bíblia que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem não veio do orangotango. Não é o que a Bíblia diz. Então, pega a Bíblia e leia a sua história. Leia a história da humanidade. Conheça Deus, para que você não venha cair nessas conversas que tem por aí, porque nós vivemos num mundo que os homens, eles não têm nem certeza se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. É uma briga de cientista com cientista. Um diz é redonda, outro diz é plana. Qualquer dia vai aparecer alguém para dizer que é quadrado, porque eles não chegam a uma definição, mas a Bíblia é definida. A Bíblia traz a definição. Então, quando eu leio essa mensagem aqui do que Deus falou para Josué, né? Josué, como eu disse aqui, que foi o sucessor de Moisés, que foi o homem usado por Deus para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito, lá enfrentando o faraó com todo o seu poder de fogo, mas com Moisés estava o Deus criador do universo. Então, Deus, ele disse para Josué, assim como eu fui com Moisés. Mas por que Deus foi com Moisés? Porque Moisés foi com Deus. Por que Deus foi com Moisés? Porque Moisés foi com Deus. Por que Deus livrou Moisés? Porque Moisés estava apegado a Deus. Moisés estava, meus irmãos, em aliança, frequentemente na presença de Deus, frequentemente associado em relacionamento com Deus. Aonde Deus falava que era para Moisés ir, Moisés dizia, eis-me aqui. O que Deus dizia para Moisés fazer, Moisés fazia. E eu acredito, até mesmo ele fazia com seus temores, porque ele era homem. Porque ou você pensa que eu não tenho os meus temores. Quando eu chego aqui, eu abro a Bíblia e falo do que eu tenho falado contra esses fariseus hipócritas, porque o meu canal, ele é aberto para todo. Os vídeos que eu posto, eu não posto ele para um povo selecionado. O meu vídeo está postado, é público, é para todo mundo ouvir, e eu não sei quem está me assistindo. Eu não sei qual é o grau de impacto eu estou causando nas pessoas. Quisera eu que o Espírito Santo cause nas pessoas o impacto que leve elas ao arrependimento, à conversão, a reconhecer Jesus como seu Salvador.
como aquele que muito mais do que curar ela, de muito mais do que ele libertar ela desses espíritos opressores que existem, porque Satanás ele existe. Ele é um anjo decaído, ele é o inimigo de Deus e o inimigo daqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Porque se o diabo não fosse o nosso inimigo, nós não víamos tanta tragédia, tanta, desculpa a expressão da palavra, desgraça acontecer nesse mundo que nós vivemos. Cada um com o seu percentual de gravidade. Entendeu? Não podemos dizer assim, eu vou para o sul porque lá tá em paz. Não, eu vou para o norte porque em norte está em paz. Eu vou para o oeste, eu vou para o leste, eu vou para esse país aqui, para aquele outro país lá. Todos os lugares estão em guerra, porque o diabo, Satanás, está em todos os cantos, matando, roubando e destruindo. Então o Deus que nos ama, o Deus que amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ele morresse pelos nossos pecados, ele nos dá uma chance de um dia ele fazer acontecer nesse mundo aquele plano que ele tinha lá com Adão e Eva. Porque Deus não fez Adão e Eva para pecar, para desobedecer. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Porque Deus não quer que robôs seguem Ele. Ele quer que nós venhamos o seguir por amá-lo. Por amá-lo. Tão somente por amar. Por amar. Ele quer que nós o amem. Ele quer que eu faça isso aqui que eu estou fazendo com vocês, que é pregar o Evangelho, porque eu amo meu Deus. E o segundo maior mandamento dele é eu amar o meu próximo. É eu amar o meu próximo, amar com o amor de Deus no coração. De levar esse evangelho a fim de que o meu próximo, ele possa alcançar aquilo que eu creio que um dia eu vou alcançar, que é a vida eterna, que é viver a eternidade com o meu Deus, que é viver a eternidade num lugar que não vai ser essa casa de horrores, que é esse mundo que nós vivemos. Que todo dia, quando nós ligamos a televisão, só falta escorrer sangue da televisão. Só falta escorrer sangue. Porque o ser humano, ele tem esfriado tanto no seu amor. O amor do ser humano, ele tem estado tão inexistente que nós vemos as tragédias, as crueldades acontecendo nesse mundo num percentual, pessoal, escandaloso. Porque falta o amor de Deus nos corações. Porque falta o amor de Deus nos corações das pessoas. Porque aqueles que muitas das vezes tinham que procurar pregar esse amor, pregar o amor de Jesus Cristo, pregar o amor de Cristo, eles estão em cima dos púlpitos pregando, sabe o quê? Coisas que não tem nada a ver com a doutrina, com o Evangelho de Cristo, a ideologia deles. A ideologia deles. Entendeu? Como se inventaram aí essa tal de teologia da prosperidade, que o próprio camarada que criou esse negócio da teologia da prosperidade faz a pesquisa, que você vai ver que ele mesmo entrou em contradição com ele. Ele mesmo agora está entrando em contradição com ele, dizendo que isso aí não é legal, dizendo que isso aí não é bom, mas para muitas placas de igreja, isso aí é lucro para ela, por isso que elas não conseguem abandonar. E aqui no Brasil, essa prática está uma desgraça, pessoal, está uma maldição, uma perdição das igrejas evangélicas. Muitas igrejas deixaram as suas práticas pentecostais, as suas práticas de raízes da igreja primitiva para se unir a esses movimentos. Meu irmão, eu vou voltar eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá certo? Porque o meu propósito é dizer para você o seguinte: o Jesus que te ama, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, para salvar a sua alma, ele vai vir buscar os seus.
E a Bíblia diz que nesse primeiro momento ele vai vir até as nuvens. E nós, aqueles que aceitaram ele, creram nele, praticaram a sua palavra, como Deus disse ali para Josué, que nós vamos falar no próximo vídeo, vão de encontro a ele e vão estar para sempre com ele. Ele vai voltar. Se prepare, arrependei-vos e convertei-vos. Até daqui a pouco no próximo vídeo.